nós começaremos a tratar sobre a presença do cidadão na polis. Já passamos por algumas etapas, fizemos uma localização no tempo e tratamos a respeito de alguns fatores que intervieram na, no advento da filosofia, na origem da filosofia, e o, a presença do cidadão na polis ainda se insere dentro desse contexto. Pierre Vernant é um dos grandes estudiosos da origem da filosofia, atentem para esse nome. Ele dizia o seguinte: o nascimento da polis no século oitavo e sétimo antes de Cristo, percebam, coincide com o momento do nascimento da própria filosofia. O nascimento da polis e o nascimento da filosofia são coincidentes, o que significa que há uma repercussão de um no advento da outra. Mas voltemos ao Vernant. Ele dizia que o nascimento da polis provocou grandes alterações na vida social e nas relações humanas. Dentre as grandes revoluções que ocorreram nesse momento, temos o nascimento de um novo ideal de justiça. Atentemos bem para isso aí. A noção de justiça anterior assumia um caráter político e não apenas moral? Não. A noção de justiça anterior só tinha um caráter moral. Agora ela se revestirá do aspecto político também. Temos aqui um quadro que representa bem essa presença do cidadão da polis, as discussões acaloradas que existiam na Agora Ateniense, e nós sabemos que essas discussões eram momentos em que a vida da comunidade era posta em debate e cada componente cada pessoa, cada membro, ia colocando as suas opiniões e essas opiniões iam sendo ponderadas, analisadas e no final das contas chegava-se a uma conclusão e aí nós temos o nascimento também, dá para perceber muito tranquilamente, da democracia, um tipo de situação em que as pessoas vão compartilhando suas opiniões, as pessoas vão pondo as suas ideias em relação a como elas veem as coisas e, a partir disso, faz-se uma decisão considerando a opinião da maioria. Vamos falar um pouquinho da democracia de Atenas desse período. Que período, professor? Estamos do século sétimo ao quinto antes de Cristo. Digamos, pois, que o apogeu da democracia de Atenas foi o século quinto. Não esqueçam, a filosofia nasce no século sétimo ou sexto, e agora estamos no quinto, o que significa que já, em tese, temos a filosofia presente. Portanto, é de se imaginar que este apogeu da democracia carrega a marca do nascimento da filosofia. Como a filosofia nasce, como as pessoas agora debatem, é bem normal que nasça também um tipo de organização social e política baseada na participação, que é o que nós chamamos democracia. Pois bem, este apogeu da democracia no século V foi principalmente durante o governo de Péricles. Aí nós teremos uma democracia direta. Não esqueçam, os cidadãos vão para a Ágora, a praça pública, e lá os debates aconteciam. E aí se decidia a partir do que o cidadão dizia. Quando nós falamos em democracia hoje, aí vocês já sabem que não é
o que nós chamamos de democracia direta. O cidadão não define a sua vida diretamente, e aí a sua decisão já vai ser posta em prática. O cidadão escolhe alguém que, em nome dele, vai participar dos debates. E aí, uma pergunta que sempre me fazem é: por que que não continua direta? Porque é impossível. E é impossível do ponto de vista quantitativo. Como se juntaria tantas pessoas para debater os problemas? É melhor que se faça a escolha de representantes. Esses representantes levam a vontade daqueles a quem eles representam e aí põem para discussão. O grande problema no Brasil, em relação a isso, diz respeito ao fato de que, como vocês devem saber muito bem, em grande parte das vezes, aqueles que vão representar uma parcela da população não a representa. E quando chega ao Congresso, se for deputado, ou ao Senado, se for senador, ele simplesmente põe a sua própria vontade e não mais a vontade daqueles que o escolheram. Isso é importante, a gente precisa despertar para isso. Um senador, um deputado, ele não vai lá para votar do jeito que ele quer, ele vai lá para votar do jeito que os seus eleitores querem. Na verdade, o que é um senador, o que é um deputado, o que é um vereador? Eles são, e isso não é só palavra, representantes do povo. O que significa isso? O povo os escolhe porque o povo não pode ir. É como se dissesse: eu gostaria de ir, mas não posso. Como eu não posso, você vai no meu lugar. Mas a palavra que ele vai levar é a do povo que o enviou para lá. Ok? Então, assim, quando no Brasil a gente vê, e vê demais, deputados, senadores, traindo o povo, deixando de lado a vontade do povo em nome de interesses próprios, aí nós temos já uma situação de estrangulamento da vontade popular. E não é para isso que um representante do povo é eleito. Muito bem, então nós falávamos que a democracia aí era direta, mas sempre ter em mente esses dados, que ela era direta exatamente porque eram poucas pessoas, só quem participava eram os cidadãos, e estes cidadãos só eram mais ou menos entre 10 a 14% da população. Aí era fácil. Se a população já era pequena e dessa população só 10% está em condição de votar, de debater, é mais fácil realizar esse tipo de democracia direta. Aqui nós temos uma periodização dos filósofos gregos. É para eles que nós passamos agora. Vejamos aqui a filosofia nazi e começamos a trabalhar com alguns filósofos desse período. Temos aqui os pré-socráticos, são aqueles que se situam do século VII e VI. Temos o período socrático, que é o de Sócrates, é claro, que são os que se situam nos séculos V e IV. E temos o pós-socrático. A rigor, qualquer filosofia que tenha vindo depois de Sócrates é pós-socrática. Mas, do ponto de vista da academia, do ponto de vista da estruturação pedagógica, nós não usamos todos os filósofos posteriores a Sócrates com o título de pós-socráticos. Nós só classificamos assim aqueles filósofos que vieram depois de Sócrates, mas se localizam ainda muito próximo dele. No caso, são os que viveram nos séculos terceiro e segundo, tudo isso antes de Cristo. No período
pré-socrático, nós temos os primeiros filósofos se ocupando com questões cosmológicas. Aí é o verdadeiro nascimento da filosofia. A filosofia nasce com isso aí. Filósofos se preocupando com questões cosmológicas. Eles olham para o mundo, eles olham para as estrelas, para o céu, para a lua, para as plantas, e vão querendo entender o que é tudo isso. De onde vem tudo isso? Quem fez tudo isso? Se tem quem fez, etc, etc. Essas são as indagações iniciais. Então, a filosofia, olha essa frase, nasce como cosmologia. É uma tentativa de entender o cosmos. Quando se dá isso? Séculos VII e VI. Depois a filosofia já existe, estamos no século V, o chamado período socrático, e aí nós vamos mudar a ênfase, não mais na cosmologia, mas no homem. O que se vai tentar entender agora, séculos V e IV, é o que é o homem, para que o homem, quem fez o homem, qual é o propósito da vida do homem. Tudo se volta ao homem. Por isso nós dizemos que esse período é o período do homem, que em grego se diz antropó. Aí dizemos que é o período antropológico. Primeiro período, cosmológico. Segundo período, antropológico. O que acontece mais no período antropológico? Ocorre uma maior sistematização do pensamento. A filosofia até o século VI, então entre os séculos sétimo e sexto, ela é meio que atabalhoada, desorganizada. Nos séculos quinto e quarto, ela ganha uma organicidade. E aí vem o próximo século, que é o terceiro e o segundo, o chamado período pós-socrático. Aí nós viveremos o chamado helenismo, que é nada mais, nada menos do que a divulgação, o espalhar-se da cultura grega para o mundo inteiro. E aí, qual será a nova preocupação do homem? Entender o cosmos? Entender o homem? Não. A nova preocupação do homem é entender os fenômenos físicos e também os fenômenos éticos. Aí nós teremos as correntes filosóficas, eu diria, mais marcantes da história, porque a partir deles, basicamente, as filosofias serão desenvolvidas em cima das ideias deles. Ainda hoje nós chamamos pessoas com os nomes dessas escolas. E nós as chamamos assim, fazendo referência a um tipo de comportamento, de crença, a um tipo de modelo de vida. Então, que nomes são esses? Estoicismo. Então, nós chamamos pessoas de estoicas. Outro nome, hedonismo. Também nós usamos isso para pessoas. Outro nome, ceticismo. Então, tudo isso é nome de escola que surge nesse período e que ainda hoje serve para caracterizar certos tipos de visão de mundo que as pessoas têm. Em relação aos primeiros filósofos, eles começam se preocupando em descobrir qual é o princípio de todas as coisas. Temos aqui o Tales de Mileto. Para ele, o princípio de todas as coisas é a água, o que significa que ele acha que a água é a origem de tudo. Antes da água, começa tudo com a água, a partir dela, todas as outras coisas vêm à existência. Aí vocês veem a palavrinha arqué, é um termo caro, a filosofia, e ele significa origem. Então, essa coisa de buscarmos de que todos os outros elementos se originam, é a busca da origem, é a busca da arqué. Então, o problema da arqué, se vocês virem qualquer pergunta nessa linha, é o problema de se tentar descobrir
a origem das coisas, de onde vêm as coisas. E aí cada filósofo vai dar a sua opinião. Como eu já disse, o Tales disse que vinha tudo da água. Temos o famoso Pitágoras, é aquele mesmo, da matemática. O cara era muita coisa. Matemático era só uma das coisas que ele era. E o que ele falava aqui? Ele dizia que o que origina tudo é o número. Tudo vem do número. Percebam aqui por essa figura que dentre as muitas contribuições do Pitágoras, nós temos a invenção do monocórdio. O monocórdio é um instrumento de musical, instrumento musical, que ele criou, e além disso, a partir de sua prática musical, ele foi o cara que descobriu as vibrações do som. Segundo os teóricos da música, Pitágoras é o descobridor do Lá 440. É aquele Lázinho do violão, quando está bem afinado, né? Se tiver afinado mais abaixo, não mandar esse número, não. E 440 significa a quantidade de vibrações. Pitágoras já tinha descoberto isso. Anaximandro. Anaximandro vai dizer que tudo vem de uma coisa indeterminada. Aí ele chamou essa palavra de apeiron. Não me pergunte exatamente que coisa é essa. Na verdade, é como se ele dissesse, do nada alguma coisa veio. Fiquemos apenas com a resposta que ele dá. Tudo vem do apeiron, que é o quê? O indeterminado. Anaxímenes, ele diz que tudo vem do ar, e o Parmênides de Eleia será o grande opositor de Heráclito de Éfeso. Por isso eu não vou mais tratar dos dois agora, porque eles merecem um capítulo à parte. Então fiquemos hoje apenas com o que já foi dito. Gratos pela atenção e até a próxima.